Olá, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo. Estamos de novo, começando aqui um novo capítulo nos nossos encontros. E hoje vamos falar sobre as grandes batalhas, as grandes angústias. Se eu conversasse com cada um de vocês que me ouve, com certeza eu escutaria várias angústias, várias batalhas, porque quanto mais a gente vai vivendo, mais aumentam as batalhas, mais aumentam as grandes angústias. E como são muito grandes, nós vamos deixando elas nos sufocarem e não achamos solução, não tem solução, não tem saída. Eu venho dizer para vocês que tem saída. Vou contar uma grande batalha que eu passei, imensa. Até hoje eu tremo, meu coração treme. E eu me emociono quando eu penso na batalha, nas batalhas, nessa principalmente que eu vou contar para vocês hoje. Então, são as grandes batalhas e as grandes angústias que vamos deixando de lado porque não sabemos como enfrentar, não tem saída, não tem jeito, já desistimos, é impossível sair daquilo. Tem saída para qualquer grande angústia, qualquer grande batalha. Eu passei por uma ameaça de morte da minha família inteira. Nós estávamos viajando no final de semana, numa sexta-feira, no entardecer, cheio de nuvens escuras, viajando para o litoral norte de São Paulo, Ilhabela. E ameaçava chuva, e nós recebemos uma ligação de nossa secretária em São Paulo, da nossa unidade, que nos dizia: uma fiscal federal passou aqui na filial, levantou todos os dados, ficou aqui a tarde toda praticamente, levantou todos os dados da empresa, colocou tudo em disquete, me afirmou que vai entregar para o juiz encarregado do caso na próxima semana, e com certeza essa firma ela vai fechar, vai lacrar as portas. A secretária disse que não tinha, a pessoa era uma fiscal muito rigorosa, muito brava, não teve conversa, passou a tarde toda, e a conversa da secretária caiu em cima de nós como uma bomba. Um desespero total, aquilo era realmente uma ameaça de morte, porque nós já tínhamos perdido todas os outros negócios. Aquela era a última unidade que nós tínhamos que sustentava a nossa família. Para nós era uma ameaça de morte. Imagina o que passa na sua cabeça, né? O desespero é um desespero total. Então eu me lembrei, naquele mês praticamente, isso era no ano de 2006, fazia alguns meses que eu estava lendo, memorizando, meditando sobre um salmo, o Salmo 18. Eu chamo essa batalha, inclusive, a batalha código SL18. E quando recebemos aquele chamado, a primeira coisa que veio na minha mente, o Salmo 18. Vocês vão entender no decorrer do que eu vou lhes contar porque o Salmo 18. Eu comecei a aclamar o Salmo 18, eu declarava um versículo e minha esposa falava em seguida, e nós orávamos em cima dele. O Salmo 18 ele começa: eu te amo, Senhor, força minha, o Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. A minha esposa repetia e nós orávamos em cima. O Senhor é meu, eu te amo, Senhor, força minha, o Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. O meu Deus
a minha fortaleza, em quem me refugio? A minha esposa repetia e nós orávamos. E isso foi muito tempo nós ficamos fazendo assim. Nós pegamos a estrada Tamoios, que desce a serra, começamos a descer a serra, o tempo se escureceu, começou a chover. Eu lembro que nós continuávamos orando em cima daquele salmo, desesperados, meio chorando, meio gritando. Depois do salmo, depois desse comecinho, dessa introdução do salmo, ele começa, o salmo começa a aprofundar na angústia. Nós entramos e aprofundamos também nossa angústia. O salmo diz: laços de morte me cercaram, cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Nós orávamos isso e quando nós clamávamos laços de morte nos cercaram, a gente imaginava realmente tudo que estava acontecendo, tudo que tínhamos perdido e íamos perder o final. Era o fim da nossa família. E o salmista continuou: tramas de morte me surpreenderam, cadeias infernais me cingiram. É como se o próprio inferno tivesse amarrando você em correntes. Nós declarávamos isso, chorando, gritando. Eu e minha esposa, o tempo foi fechando, começou a chover e nós continuamos aprofundando. O salmo aprofunda a angústia do salmista nesses versos. E ele vai chegando ao auge quando ele diz: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, meu Deus. E nós clamamos esse versículo. Eu me lembro que eu batia no volante do carro e gritava. Algo impressionante. Até hoje eu me emociono quando eu me lembro da cena da nossa batalha. E o salmista que esse salmo de Davi, ele aprofunda na angústia dele e ele começa depois a dizer os resultados que vieram depois da sua prece. A essa altura nós já estávamos descendo a serra, continuávamos clamando a angústia, clamando, aprofundando a angústia, laços de morte me cercaram. E então, nesse ponto, o salmo passa para os resultados da prece dele. Vocês nunca imaginam que uma oração, uma prece pudesse chegar a tais resultados. Então escutem. O salmista diz: então a terra se abalou e tremeu, vacilaram os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Olha só o que o salmista diz. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Da sua narina saíram fumaça e fogo devorador da sua boca. Nós não sabemos se essas coisas foram físicas ou imaginárias ou espirituais. Nós sabemos que a palavra é muito clara. Os resultados, nós podemos interpretar isso como os resultados impressionantes que o clamor do salmista ocasionou. E nós sabemos que resultados impressionantes vieram. Ele pode estar comparando então a terra se abalou e tremeu. Ele pode estar comparando com circunstâncias nas vidas que foram tremendamente mexidas, que era impossível de se imaginar. Então a terra se abalou e tremeu. É como se a terra tivesse se abalado e tremido, e vacilado os fundamentos dos montes. E o salmista continua dizendo: então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos dos montes, pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Das suas narinas saíram brasas de fogo e fogo devorador da sua boca. São palavras fortíssimas, são palavras
que nós vemos hoje, quem está de fora lê, imagina como uma poesia, mas não é uma mera poesia. O salmista chama isso, ele estava passando por uma calamidade na vida dele, algo que realmente mexia com todas as suas entranhas. Ele clamou ao Senhor com todas as suas forças, com todo o seu ser, e coisas impressionantes aconteceram. Tão impressionantes que ele compara como se estivesse vendo o leito das águas e se descobrindo os fundamentos dos montes. Coisas impossíveis de acontecer, que isso é impossível acontecer, aconteceram na vida dele. Então, eu tenho a dizer a vocês que também coisas impressionantes aconteceram na nossa vida em decorrência dessa batalha. Nós chegamos em Ilhabela, depois de ter descido a serra na chuva, escura, tinha anoitecido, chegamos em Ilhabela, fomos dormir ainda amortecidos com toda aquela batalha, e passou-se o sábado, domingo, segunda-feira, quando foi, eu não me lembro seguramente se foi na segunda ou na terça-feira, entre terça e quarta, a secretária nos ligou e nos informou, dizendo: Sr. Paulo, aquela oficial de justiça que passou e que levantou os dados, todos em disquete, com certeza ia apresentar ao juiz nessa semana agora, era durante a semana, para o juiz fechar a unidade, lacrar as portas. A oficial de justiça foi morta inesperadamente na segunda-feira. Aquilo, nós ficamos paralisados quando nós escutamos aquilo. E levantou-se uma grande pergunta na nossa mente: e daí? É como se você paralisasse para esperar o próximo acontecimento. Ficamos assim, ficamos amortecidos com aquela notícia. A oficial de justiça morreu inesperadamente. Não vou entrar em detalhes. E passou-se uma semana, passou-se um mês, passaram-se alguns meses. E nós estávamos amortecidos com aquilo, não recebemos intimação nenhuma, não sabíamos se outro fiscal tinha pego o processo e não tinha. Depois de alguns meses eu fui no fórum e levantei o número do processo. Nós tínhamos o processo, essa oficial estava contra nós, tocando esse processo. Procurei lá no banco de dados, tem o setor que atende, né, as requisições, e não encontrava o processo. Voltei lá umas 4, 5 vezes, não encontramos o número do processo, não tinha mais o número do processo. O processo tinha sumiu, desapareceu. Não existia mais aquele processo no fórum. Algo impossível de acontecer, é banco de dados. Não havia mais o processo no fórum. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada aconteceu. Muito bem. Qual é o código, a chave que eu vou passar para vocês? É um código muito simples, uma chave. Quando você descobre uma palavra que toca o seu coração, você coloca aquela palavra dentro do seu coração. Tem diversas maneiras de você fazer isso. Mas pegue o código, pegue a chave. Quando você está numa grande calamidade, numa grande batalha, e você vai por esse caminho, você descobre uma palavra que toca profundamente o seu coração. Você coloca essa palavra no seu coração, essa palavra é própria. A Bíblia fala que a palavra e o verbo se fez carne, né? O Senhor Jesus é a palavra. E quando você coloca essa palavra no seu coração, ela é a mesma palavra que está no coração de Deus,
coisas impressionantes acontecem na sua vida. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo. Vem comigo. Primeiro passo, para você realizar isso, eu estou ensinando esse código para vocês, não é só do Salmo 18. O Salmo 18 é esse fato. Eu pratico isso há uns 30 anos na minha vida. Eu tenho dezenas e dezenas de casos que eu vou aos poucos contando para vocês, mostrando e nos quais eu segui esse processo. Eu entro na palavra, a palavra entra dentro de mim, eu vou para uma batalha e a batalha é vencida. Então escutem os passos que eu vou lhes dar. Como você pode fazer isso, né? Porque não é você ler, não é apenas você ler a palavra e fazer aquela oração. A batalha é muito grande, a angústia sua é muito grande. Nós estamos falando de grandes batalhas, grandes angústias. Então, você precisa desenvolver grande proximidade com o Senhor. O primeiro passo é você identifica a sua calamidade e você procura uma palavra que sintonize com a sua calamidade. Aqui você tem o Salmo 18. Se esse salmo sintonizar para você, você pode usá-lo. Ou você lê outros salmos e descubra um salmo, outra palavra que o Espírito Santo toca. Ela salta, é como se ela pega uma vibração. Você vai lendo e fala, essa palavra aqui, essa palavra me interessa. Essa é a palavra que você deve pegar. Ou um salmo, ou um trecho do salmo, ou alguns versículos do salmo. Os salmos são muito bons. Eles expressam a angústia do salmista, do ser humano, da alma humana. São profundas angústias, profundas calamidades que o salmista passou para escrever aquilo e são inspirados pelo Espírito Santo. Então os salmos têm um poder de nos atingir assim profundamente. Então descubra a palavra que sintonize com a sua grande angústia, com sua batalha, com sua calamidade. Esse é o primeiro passo. Você anota esse salmo, escreve ele em dezenas e centenas de etiquetas, põe no seu computador, no seu celular, no Google Keep, no Notion, onde você quiser, mas põe essa palavra em todos os pontos do seu dia a dia, para que ela vá entrando na sua. Se você tiver facilidade, memorize essa palavra. Mas na frente eu vou ensinar para vocês técnicas de você passar a palavra para dentro de você, para o seu piloto automático. Não é só memorização de decoreba, não. O Espírito Santo vem e ajuda você a colocar a palavra dentro do seu coração, no seu piloto automático. E você passa a viver. A palavra que você medita nela e você mastiga essa palavra, ela vai pegando vida dentro de você, ela começa a arder dentro de você. É impressionante. Então, primeiro passo, descubra uma palavra que sintonize com a sua calamidade. Primeiro passo. Pode ser, aqui vocês viram que eu coloquei 3 versículos. Laços de morte me cercaram, cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Ache uma palavra que sintonize com a sua calamidade, com a sua batalha, com a sua grande angústia. Segundo passo, descubra uma palavra que sintonize, que transmita um grito, um clamor perante o Senhor. É grito mesmo, é grito de desespero perante o Senhor. Aqui eu mostrei para vocês a palavra, o que eu tinha visto aí, o que está citado, o que eu usei foi o versículo: na minha angústia, clamei ao Senhor, gritei por socorro, meu Deus. Ele do seu templo ouviu o meu clamor, e meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, na minha angústia, sintoniza com ele.
eu não estou, porque na angústia eu estou com os olhos aqui, eu vou me abaixando, eu tenho que levantar, olhar para os montes, olhar para os montes significa olhar para Deus, eu tenho que levantar o meu olhar, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro a meu Deus, porque se eu não levanto, eu estou aqui na minha angústia, eu tenho que sair da minha angústia para dizer, nessa angústia, eu grito pelo meu Deus, é aí, e você achou uma palavra que vai expressar esse grito por socorro, essa angústia a angústia que se transformou no grito. O terceiro passo, então, o primeiro passo é a calamidade, o segundo passo, o primeiro passo identifica uma palavra que sintoniza com a sua calamidade. O segundo passo, identifica uma palavra que sintonize com o seu grito por socorro. Terceiro passo, ache um versículo no mesmo salmo ou em outro que mostre para você a certeza que o Senhor vai lhe socorrer. Porque essa certeza não adianta ela ficar só na sua mente. Eu creio, eu tenho certeza. Ela tem que passar para o seu coração. Ela tem que passar para a sua emoção. E o salmo, a palavra vai trazer isso. Aqui, a palavra que nós usamos aqui, que sintoniza a certeza que o Senhor, está lá no Salmo 18, versículo 18. Surpreenderam-me eles no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Olha só, surpreenderam-me eles, quer dizer, meus inimigos hoje, no tempo de Davi, eram os inimigos físicos, hoje o nosso inimigo é o demônio, é Satanás, são as forças do mal, né? Os principais inimigos. Então, surpreenderam-me eles no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Trazer para um lugar espaçoso significa dar a paz. A paz, quando o Senhor dar a paz para cada um de nós, essa paz está acima de qualquer sofrimento, de qualquer problema. Às vezes o problema não saiu ainda, mas o Senhor já te deu a paz. Então, pode vir qualquer problema. A paz, ela excede o entendimento, ela está acima de qualquer problema. Como os mártires que iam ser comidos pelas feras, as feras mastigando a carne deles, e eles estavam em paz. Como os mártires que eram queimados, e queimando o corpo, eles estavam louvando a Deus. Como é que é? Isso é impossível para você. A paz que Deus dá, ela está acima de todo e qualquer sofrimento. Às vezes, o fato físico da sua angústia não foi embora, mas o Senhor te deu uma paz tão grande naquilo que aquilo não é mais problema para você. Você está no outro nível. Então, esse terceiro passo, você descobre a certeza que o Senhor vai lhe atender. Aqui está exclamada no versículo, surpreenderam-me eles no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, né? Paz. Livrou-me, mas você vai chegar à conclusão que o Senhor te livrou, porque Ele tem prazer. O Senhor tem prazer em te livrar. É muito diferente de atender. Ter prazer em te atender é algo que vai mexer profundamente com as suas emoções. Vai mudar o seu nível de relacionamento com o Senhor, porque você começa a ver que Ele tem prazer em você. Com esses 3 passos na mão, com essas 3 armas, com o versículo colocado dentro das suas emoções que expressa a sua calamidade. Quando eu estou falando de versículo, eu estou falando de palavra. A palavra é o próprio Senhor. A palavra é o próprio Senhor Jesus. Então, se eu estou falando de versículo, eu tenho 3 armas. Com essas 3 armas, eu vou para o meu quarto para enfrentar a batalha. Por que no meu quarto? O Senhor Jesus diz, quando você quer falar com o Pai, entre no seu quarto, tranque a porta
eu vou para o meu quarto. E com essa, né, lá no caso nosso, nós estávamos dentro de um carro. Ali o carro foi o nosso quarto. Se você está não, você pode entrar no carro, o quarto é assim, o símbolo que você tem que sair de tudo e entrar na presença do Senhor. É você e o Senhor. É o seu tempo quieto com Ele. Então aí você vai e enfrenta a sua batalha. Esse código, essa chave que eu dou para vocês, não é com Salmo 18, é com qualquer palavra. Pegue a palavra, põe ela para dentro de você, na sua angústia, aí você vai, a palavra é o próprio Senhor, você colocou dentro de você, e você vai para o Senhor com a palavra viva dentro de você. Então, essa é o que eu queria passar para vocês. As cenas pós-crédito, aperte a mãozinha do gostei, porque aí você passa para outras pessoas que precisam dessa palavra. Compartilhe com seus contatos, que se você participa, né? E participe com os comentários. O que significa isso para você? Às vezes eu posso responder os comentários e posso, entendeu? Às vezes está dando ajuda por um caso específico, mas participe nos comentários. Assista o vídeo, outros vídeos que eu tenho no nosso canal lá. Medite, nós temos essa meditação também no Substack, ela está por escrito, então medite. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, o link do Substack, que é toda a meditação por escrito, né? Compartilhe. E se você está numa grande batalha, numa grande angústia, compartilhe com um amigo seu. Não é bom lutar sozinho. Não é bom lutar sozinho. Não lute sozinho. Compartilhe essa carta de vida com os seus contatos. Esse vídeo está numa carta de vida, que é chamada Carta de Vida no Substack. Compartilhe com seus amigos. Tá bom? É isso aí, galera. Até a próxima. Vamos que vamos.